Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com mais um objetivo de trazer um conteúdo da nossa revista, a revista de número 66, que é a revista Crescendo na Palavra, uma revista produzida pelo CETEMIT. CETEMIT é o nosso núcleo de missões, de teologia, é o Centro Educacional de Teologia e Missões Transculturais. E hoje eu tenho a honra, o prazer muito grande de estar, de poder bater um papo sobre a lição número 2, que vai falar sobre o estado intermediário da morte, com o autor da lição, que é o nosso pastor Alain, que está pastoreando a nossa igreja de Maçambará, né, pastor? É isso mesmo. Maçambará é uma localidade da cidade de São Geraldo, aqui em Minas Gerais. Amém, pastor. Seja bem-vindo, tá? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a igreja que o Senhor pastoreia e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? É um prazer para a gente muito grande. Eu estou muito feliz, pelo Senhor ter aceitado esse convite, É um desafio aí, uma coisa nova, mas que com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Gostaria que o senhor se apresentasse também, porque há muitas pessoas que vão assistir esse vídeo e não conhecem o senhor, Quiser falar um pouquinho da igreja, do senhor, da família, fica à vontade, pastor, tá? Tudo bem, graças a Deus. Somos pastores aqui em Maçambará, localidade de São Geraldo. Eu e minha esposa, a missionária Edileia, fomos separados para estarmos aqui nessa região, sustentando a igreja do nosso Deus. Agradecemos a Deus primeiramente e ao nosso reverendo pastor Luciano por ter acreditado em nós e nos trazido para somar juntamente com toda a IEC. A minha esposa Edileia, ela é missionária. Temos uma filha chamada Maria Eduarda, que não está conosco, infelizmente, ela mora em Barra do Piraí. E o ministério tem esses detalhes, Nos afasta da família, daqueles que nos amamos, para dar continuidade à obra do Senhor. Mas o Senhor tem sustentado em tudo, graças a Deus. Amém, pastor. O senhor está falando aí da família, Meu filho foi para Portugal. Maravilha. Falei para hoje nós conversamos todos os dias, Aí eu estava falando com ele, embora a gente se vê pelo vídeo, graças a Deus que hoje nós temos esse recurso, em vídeo chamada, mas aquela coisa de abraçar, de estar junto, não tem preço. Não é verdade? É verdade. Amém. Pastor, então, pode surgir algumas perguntas aqui, eu mandei mais ou menos um roteiro para o senhor, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que possa acontecer. Talvez possa surgir alguma pergunta que parece que está um pouquinho fora do objetivo da lição, embora eu acho que não, mas é porque quando nós estamos lecionando em uma classe de escola bíblica dominical, as mais diversas questões, podem acontecer. Depois eu vou até falar sobre aqui a segunda pergunta que eu deixei lá no roteiro, que é do Apocalipse capítulo 7, o versículo 13 e 14. Mas vamos lá. A lição número 2 está falando sobre o estado intermediário da morte, Essa revista está trazendo aqui, ela tem o título Profecias Bíblicas dos Últimos Dias, Então ela é um conteúdo escatológico. E a escatologia ela tem muita divergência de ideias e pensamentos, mas no final todos concordam que Jesus vai voltar. Eu acho que é o ponto mais fundamental. Graças a Deus. Graças a Deus, Porque a questão de interpretações e teologias, no sentido, acho que não há problema as pessoas pensarem diferente, até porque Deus nos criou com essas diferenças, com essa capacidade de pensar, de analisar. Sim. E aí não fica um grupo só detentor de uma verdade, para dizer isso, aquilo ou aquilo ali. Mas eu gostaria que o senhor falasse para nós, nós temos aqui o texto-chave, que está em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, que fala sobre o rico e o Lázaro, a parábola do rico e o Lázaro. E o senhor, texto-chave, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico.
e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A verdade teológica: há um Deus e Senhor que está desejoso de lhe abraçar. Não permita, entretanto, que o seu pecado o afaste dele. Bom, a verdade teológica, eu entendi que o pecado, nós aprendemos na palavra, ele faz separação entre o homem e Deus, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente, a primeira pergunta que o que realmente é o estado intermediário? É porque eu vi alguns títulos, o estado intermediário da morte, estado intermediário da alma, né? É isso aí. Amém. Então, o que acontece quando uma pessoa morre? Tanto o crente quanto o incrédulo. A versão a qual o senhor leu aí sobre estando eles no inferno, essa palavra aí no grego, ela é Hades, é o mesmo correspondente da palavra em hebraico Sheol do Antigo Testamento. Quando você faz a análise dessa palavra, a palavra Hades, ela não tem essa conotação de inferno conforme nós conhecemos, um inferno de fogo, de chamas, mas a habitação dos mortos. Ou seja, como eu sei que ninguém entrou no céu ainda, pelo fato de Deus, o Senhor e a Igreja de Jesus ainda se fazer presente na Terra. Então, o céu é o objetivo fim para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como ninguém entrou lá ainda, essas almas precisam estar em um determinado local. E esse local nós denominamos como estado intermediário, que é o correspondente dessas palavras Sheol e Hades, que significa habitação dos mortos. Então, tanto crentes quanto incrédulos, ambos vão para a habitação dos mortos. O que precisamos compreender, e desculpa rapidamente, é como, pode ser até que seja uma pergunta posterior, o que nos traz uma determinada confusão é entender o todo nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E só para finalizar esse comentário, no Antigo Testamento, eles tinham a compreensão de que todos iam para o mesmo lugar. Com o desenvolvimento da teologia hebraica, chegaram à compreensão de que este lugar é dividido por um grande abismo, que é o texto qual o Senhor leu. O rico está no seio de Abraão e Lázaro está no lugar de tormentos. Só que quando Lucas ele faz essa menção dessa concepção judaica, vocês percebem que ainda há essa concepção judaica de uma separação dessa habitação dos mortos. Mas quando nós olhamos a Escritura no Novo Testamento, percebemos que Paulo vem nos trazer que essa habitação dos mortos, para o ímpio, é o Hades, conforme nós compreendemos, como se fosse uma antessala para o julgamento, onde todos serão lançados no lago de fogo. E os crentes, quando morrem, também ficam numa antessala, vamos assim colocar, aguardando o céu ser aberto para todos ali adentrarem. E esse céu, no caso, a habitação dos mortos hoje para os crentes é o paraíso, ali onde que Jesus disse ao cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Amém, pastor. Deu uma travadinha, mas a gente depois vê que arruma direitinho, não tem problema não. Amém. Amém, pastor. Bem explicado, né? Seria uma antessala, uma sala de espera? Seria uma sala de espera. Uma sala de espera, tanto para o ímpio quanto para a igreja. Então, inferno e Hades, ou Sheol, né, no caso, não são coisas distintas, são lugares distintos. Não é isso? Amém, pastor. Sim, hoje nós compreendemos que sim. Amém. Agora uma coisa, o senhor fez um comentário até que eu deixei anotado mais para frente, mas eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre isso, né? O conceito judaico do Hades, né? Entendimento deles. E Lucas, né?
os discípulos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles estão relatando aquilo que eles viram o mestre falar, fazer, né? E quando Jesus conta essa parábola ou essa história, ele meio que está endossando aquela linha de pensamento, ou só falando numa linguagem que eles pudessem entender? Sim, então, o mestre está trazendo algo que eles já têm como concepção. O que Jesus está ensinando a eles ali é algo que já tinha na mente deles, que foi se desenvolver no período ali dos profetas, de que era inconcebível aqueles adoradores de Yahvé irem para o mesmo local, a mesma habitação que os adoradores de Baal. Então, havendo essa distinção desse grande abismo, você percebe então que a teologia ela muda. Agora é a mesma habitação dos mortos, só em lugares distintos. Um no seio de Abraão e um lugar de tormentos. Jesus traz aquilo que eles conheciam no momento. E há um abismo entre os dois, né? Segundo o texto, né? É um abismo que separa os dois. Tá certo. Agora, é uma curiosidade minha, na verdade, que eu anotei aqui, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Acredito que possa surgir essa pergunta, por isso que eu coloquei ela ali. Haverá possibilidade de salvação na grande tribulação, ou essa tribulação que está sendo relatada aqui não tem nada a ver com o período pós-arrebatamento? Então, pastor Querubino, como nós somos da IEC, os congregacionais, eles compreendem, adotaram a linha teológica conhecida como dispensacionalismo. Se nós analisarmos o amilenismo, o pós-milenismo, vamos entender que não vai haver uma grande tribulação futura. Como nós cremos na escola de pensamento dispensacionalista, haverá sim esse período de 7 anos literais de grande tribulação que virá sobre o mundo. Agora, nesse período, já não vai haver mais a possibilidade de salvação. A salvação se dá em Cristo Jesus para todo aquele que tem fé, e enquanto igreja, na hora do arrebatamento que Jesus vier, levará a sua igreja salva aos céus para adentrar as bodas do Cordeiro. Nesse período de tribulação, não haverá salvação. Haverá sim possibilidade daqueles que estiverem ali, não aceitando a marca da besta, serem absolvidos do inferno. Amém. E reinará no milênio futuro com Cristo e adentrará o estado eterno posteriormente. Amém, pastor. Obrigado aí pela explicação. É porque a gente, às vezes, participando de algumas escolas, né? Até hoje eu tenho, inclusive eu quero falar sobre isso. Nós sabemos da capacidade, né, da cultura do Senhor, e eu estava conversando com a minha esposa hoje. O Senhor está tratando de assuntos que são polêmicos, mas de uma forma simples, rapaz. Porque nós, numa classe de escola bíblica dominical, nós temos todo tipo de pessoa, né? E a linguagem que o Senhor está usando é uma linguagem mais ou menos que Cristo usa, de uma forma simples, usou, né, no caso, para lidar com as pessoas que estavam à sua volta, para levar as boas novas e transformar a vida das pessoas, de uma forma simples, né? Então, eu, por exemplo, não tive dificuldade de compreender as coisas que aqui estão escritas. Eu quero até parabenizar o Senhor e glorificar a Deus pela vida do Senhor nesse quesito também, porque eu acho que essa linguagem, ela consegue atender todas as gamas de necessidades, né? Seja aquele que tem um pouco mais de cultura, de aprofundamento na questão aí do grego, da teologia em si, como o irmãozinho simples que às vezes está ali também, né?
que não tem esse conhecimento todo, mas ele tem essa facilidade de poder estar entendendo. Eu fiquei muito feliz. E a revista anterior, né, parece que o senhor tinha escrito lá sobre a família também, algum tempo atrás, alguns meses, uns trimestres atrás. Não, foi sobre família. Foi sobre os profetas, não, os profetas menores. Profetas menores. Foi assim, excelente. Que Deus continue abençoando o senhor aí, em nome de Jesus. Tá certo, pastor? Amém. Deus continue abençoando. Vamos lá. Nós vamos tratar aqui na lição sobre duas doutrinas bem difundidas no meio cristão, né? A gente fala cristão porque o cristão é um segmento não só de uma denominação, de um segmento em si, mas temos aí o catolicismo, até uma parte do espiritismo também é considerado cristão por usar a Bíblia, né? Temos aí algumas igrejas, como a Adventista Sétimo Dia, que está sendo citado aqui, que fala sobre o sono da alma. Antes do senhor explicar o que seria o sono da alma e refutá-lo, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor: há alguma semelhança entre a doutrina católica do purgatório e a doutrina adventista do sono da alma? Alguma semelhança entre elas, ou só a questão mesmo de estar ali fora do que a Bíblia ensina? Entre essas doutrinas não há semelhança, como também essas doutrinas não têm semelhança com as Escrituras. Por quê? A doutrina adventista, ela crê que a pessoa, ao morrer, o corpo é enterrado e a alma entra num estado de sono profundo. E por conta disso, a pessoa está dormindo e, consequentemente, ela não está consciente das coisas que estão acontecendo. O catolicismo já diz ao contrário. Ele diz que após a pessoa morre, o corpo é sepultado, a alma ela vai para o purgatório. Vamos dizer assim que o purgatório ele seria um estado intermediário segundo o catolicismo. Só que a própria palavra ali diz, né, para purgar os pecados, as pessoas ali, ao invés de estar vivendo momentos de alegria na presença do Senhor, assim como Jesus disse, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Não disse que estaria com ele no purgatório. Então aquelas pessoas eles estão pagando penitências no purgatório para ver se haverá a possibilidade de algum dia, por um tempo indeterminado, eles saírem de lá. Então entre o sono da alma e o purgatório não há semelhança, não. Inclusive, falando sobre o sono da alma, né? Uma coisa interessante é que uma das funções do sono não é só deixar o indivíduo inconsciente, mas também, eu penso que para o lado físico, né? Recompor as energias. Quer dizer, a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o pó voltou para a terra. Então, a matéria já foi. Então, a alma e o espírito não têm matéria. Então, qual seria o sentido disso, né? É um negócio meio difícil de compreender. Mas, e um dos mecanismos do sono seria, da função do sono seria essa, de recompor e de deixar inconsciente. Agora, quando nós olhamos lá a parábola do rico e do Lázaro, que está descrita ali no livro de Lucas, capítulo 16, você vê que Jesus em nenhum momento diz que um despertou, alguma coisa nesse sentido. Eles estavam ali, inclusive, um olhar para o outro, né? E, sei lá, um negócio meio complicado isso. O senhor repara que até dentro da teologia judaica, aqueles que ali estavam conscientes, não estavam dormindo. O rico, por exemplo, que em tormento estava, se você continuar lendo o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele se preocupava com a família dele. Então percebe-se que tanto no lugar de tormento há consciência, como também no próprio seio de Abraão também há consciência. Eu não sei se será uma pergunta futura, nós poderemos abordar sobre isso daí também. Sim, tá certo.
Outra pergunta, porque o tópico 2 vai falar sobre o purgatório, né? Essa doutrina do purgatório, se ela fosse real, né, vamos supor que ela fosse real, não faria sentido o sacrifício de Jesus, uma vez que eu vou morrer e eu vou para um lugar e vou aguardar ali alguém interceder por mim, né? Não faz sentido esse tipo Sim, com certeza. esse pensamento, nessa doutrina, no caso. Sim. O sacrifício de Cristo, ele é não suficiente para salvar a pessoa dos seus pecados. Segundo a teologia católica, você precisa crer em Cristo para ser salvo, mas também precisa participar das obras, as esmolas e dos sacramentos da igreja. Então, seria um tripé para a salvação: fé em Jesus, obras, esmolas no caso, e cumprir os 7 sacramentos da igreja católica. Nós cremos que Jesus Cristo é suficiente para nós, e independente de cumprimento de sacramento ou de lei. Torna-se inoperante mesmo e bem fragilizado o sacrifício de Cristo se nós crermos que uma alma esteja no purgatório, esperando que os vivos façam missas para que essas pessoas possam receber uma graça lá no purgatório e dessa graça pular, vamos assim dizer, para o céu. Então eu fico nas mãos dos vivos, que precisa fazer missas, fazer esmolas, pagar esmolas, ao invés de eu estar nas mãos e nos cuidados do Filho de Deus, o nosso Senhor. Então eu penso que acreditar nesta doutrina é meio que negar, dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Tá? Justamente. Inclusive tem outras religiões, por exemplo, que meu pai um tempo ele frequentou a igreja dos mormons, né? E ele foi batizado pelos mortos, né? Ele batizou em favor dos mortos, no caso, né? Quer dizer, a palavra de Deus vai dizer o quê? O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? São as Sagradas Escrituras que dizem isso. Então, não há nenhuma outra possibilidade, né? E o que acontece? O Senhor Jesus, João vai dizer lá no capítulo 1, né, do verbo que se fez carne, ele despiu-se da sua glória, se fez como um de nós, passou por toda aquela humilhação, né, levou sobre ele os nossos pecados, né, a palavra de Deus lá em Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e tal. Quer dizer, não faria sentido nenhum todo esse sacrifício de Jesus. A questão das obras também é a mesma coisa. O pastor Oséias até usa uma frase, usava muito na época, que a gente acaba estando longe, né, não vendo mais isso. Mas usou muito uma frase dizendo que nós fazemos boas obras porque somos salvos, não para ser salvos. Sim. Aquilo que Jesus, a obra redentora de Jesus em nossas vidas, nos transformando, nos redimindo, nos trazendo uma nova consciência, nos torna pessoas melhores, né? A gente vai aprendendo isso nos evangelhos, né? Viver uma vida que agrade ao Senhor. Então nós vamos praticar boas obras não para ser salvo. Por quê? Porque Jesus já fez, todo o sacrifício possível que poderia ser feito para a nossa salvação está em Cristo Jesus, né, pastor? E graças a Deus ele fez por nós e não depende de nós para nada, porque deixaria de ser graça. Só mais 2 comentários. Sim. Quando você vê as Escrituras ensinando, Jesus falando ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que o ladrão estaria no purgatório. E lendo a revista, você vai ver Paulo também desejoso de estar com Cristo. Ele vai dizer assim, desejando sair deste corpo, né, e estar com Cristo. Então, deixou o corpo na morte física, imediatamente estar com Cristo. Infelizmente, a Igreja Católica, ela fundamenta essa doutrina do purgatório não nas Escrituras,
mas ela tem por fundamento os livros apócrifos que não foram inseridos na Sagrada... Não, na realidade foram, né? Deixa eu explicar rapidamente aqui. Quando da reforma de Lutero, a Igreja Católica possuía os 66 livros que nós possuímos na nossa Bíblia. Sim. Após a reforma de Lutero em 1517, se eu não me engano, em 1530 ali, a Igreja Católica fez uma pós-reforma, incluindo esses apócrifos que não participavam da literatura judaica e nem da Igreja Cristã primitiva até nos tempos de Lutero, não fazia parte. Mas após eles acrescentarem essa doutrina do purgatório, vem justamente desses livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles têm uma importância histórica, né? Eles sagrado não, mas fatores históricos, acho que eles contribuem com alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, fatores históricos sim, não como doutrinas de regra e fé prática. Sim. Amém, pastor. Então a gente vê tanto os adventistas como os católicos e outros que poderiam ser citados aqui também, na verdade, alguns textos foram interpretados de maneira errada, né? Parece que o senhor traz isso aqui no comentário 2, isso, no tópico 2 aqui, purgatório e catolicismo, eu tinha separado aqui. O purgatório é um ensino fundamentalmente católico romano. O purgatório, segundo a liderança da Igreja Católica Romana, é um lugar de purificação, o senhor explicou aqui, para onde todas as almas, espírito irão antes de entrarem definitivamente no céu. Há somente 3 meios de sair de lá. Achei interessante eu não sabia desses 3 meios aqui, até porque eu não havia estudado sobre o purgatório em si. Segundo o catolicismo, a saber, através das missas, né? Acho que é por isso que eles fazem a missa de 7º dia, né? Tem a missa de corpo presente, né? Missa de corpo presente. Quando eu estive ali na região do Campo das Vertentes, lá em Piedade do Rio Grande, né? O funeral é uma tradição lá, que as pessoas vão passando, vão velar o seu corpo, mas vão passando pelas ruas, as portas de lojas vão se fechando, e eles levam até na matriz, lá na matriz fazem aquela missa de corpo presente, né? Bem demorada, e depois eles vão lá para o sepultamento. E 7 dias depois fazem uma missa de 7º dia, né, para estar ali intercedendo por aquela alma, né? As orações e as boas obras. Partindo desse pressuposto, todos estarão sentenciados a dependerem dos vivos para chegarem ao céu, e não de Cristo. Caso os vivos não celebrem missas e nem orem em seu favor, caso não pratiquem as boas obras com relação ao outro, quer dizer, eu teria que fazer isso em prol do outro, né? Sim. Lá permanecerá por um tempo indeterminado. E aí eu me preocupo com o ser humano, ele é um pouco individualista. Quando eu perguntei para o senhor lá atrás sobre haverá salvação na grande tribulação, porque eu já ouvi pessoas, não, mas se eu não for agora, eu vou na segunda. Agora, com todas as prerrogativas que nós temos, nós não estamos cuidando bem de nós, vamos dizer assim, nós não temos uma ideia do que será uma tribulação, né? A gente pode ter uma noção de dias difíceis e tal, mas o que realmente será para chegar aquele momento e dizer não, meu amigo, é melhor cuidar da vida agora. Aí, quer dizer, o indivíduo morre contando que o outro ali vai interceder para ele. Olha, colocar a vida em risco, a salvação. Colocar a sua eternidade nas mãos de vivos, né? Que não tem compromisso nem com ele, vai ter com quem já morreu. Ainda bem que Jesus morreu por nós, né, pastor? Graças a Deus. Dependemos exclusivamente dele. Amém, pastor.
Eu queria que o senhor pudesse, embora o senhor começou a falar um pouquinho lá sobre o lugar do tormento, o Hades ou o Sheol, né? Eu não sei a pronúncia direitinho, mas a gente vai aprendendo. É um lugar separado para os ímpios, né? Lugar de sofrimento. Parece que eu entendo dessa forma. E os salvos estarão em que lugar? No paraíso, onde Jesus disse ao ladrão da cruz. Então aí você percebe que, além de Jesus ter trazido naquele tempo dele ali uma concepção judaica de uma separação da habitação dos mortos, o próprio Senhor depois ele define essa questão do seio de Abraão sendo o paraíso de Deus. Como eu sempre digo, é uma antessala do céu. Eu gosto de trazer uma explicação mais ou menos assim, pastor Querubino. É você estar em uma sala com vidraças. Nesta sala, neste paraíso, você já está gozando dos prazeres que o céu poderá te proporcionar, mas você não está gozando desse prazer na totalidade. E também você não está com a igreja presente, toda a igreja ainda reunida. E da mesma forma, no Hades, aqueles que estão em tormento também não estão, vamos dizer assim, gozando do tormento em sua totalidade. Entendi. Eles estarão sofrendo o terror, mas aguardando aquilo que Apocalipse vai dizer no capítulo 21, que é o lago de fogo, a segunda morte. Até porque se eles estivessem já vivendo a sua totalidade, não precisaria do juízo final, né? Porque a sentença, embora infelizmente já caiu ali, já ficou meio complicado, né, pastor? Se partir sem Cristo, não tem mais possibilidade alguma. É verdade. Eu sou assim, viu, pastor? Meio descontraído e tal, mas o assunto é muito sério, né, pastor? Amém. O assunto é muito sério e nós temos que realmente cuidar da nossa vida. Então, o paraíso seria o lugar, então, para onde os salvos estão aguardando aquele grande dia, né? Muito bem. Antes de eu partir para o terceiro tópico, que é o estado de consciência, tá? Eu queria fazer uma pergunta, porque na lição número 1, falou sobre a morte espiritual, e surgiu uma questão, um pensamento meu mesmo, mas eu queria conversar com o senhor, ver se essa minha linha de pensamento ela tem algum peso, alguma verdade nisso. Por quê? A morte espiritual é você estar longe de Deus. Quer dizer, você negou a Deus, né? Não reconhece Jesus como Salvador e tal. Espiritualmente você está morto. O ser humano que já nasce já nasce em pecado, né? Nós já nascemos, já somos concebidos no pecado. Já herdamos o pecado lá, o pecado original lá. Então ele já nasce praticamente com essa morte espiritual, ou não. Embora há o período da inocência e tal, né? A gente sabe que uma criança não tem razão em determinados assuntos para poder tomar uma decisão. Eu estou falando isso por quê? Porque o arrependimento é mudar de opinião, né? Então, quer dizer, uma criança geralmente ela tem razão para várias coisas, mas para esse tipo de coisa muitas vezes não tem. Todo ser humano que nasce em Adão, é o nosso caso, todos nós já nascemos separados da glória de Deus. E nós não vamos para o inferno, ou vamos dizer assim, nós não vivemos separados de Deus por conta de pecados futuros. Nós já somos separados de Deus por ser descendente de Adão. Por isso que Paulo vai abordar, se eu não me engano, no capítulo 5 aos Romanos, se eu estiver errado, depois você corrige aí na legenda, falando sobre Adão e Cristo, aquele que por uma ação de pecado entrou o pecado e a morte no mundo, que são os descendentes de Adão, nós,
também pela ação de um só homem, que foi Cristo, nós alcançamos também a graça e a salvação. Então nós não somos condenados pelo pecado que viermos a cometer, mas nós somos condenados por sermos descendentes de Adão. Amém, pastor. Amém. E essa aí me fez pensar agora um pouquinho também na importância do batismo, né? Porque o batismo é o sepultamento do velho homem. Quando você começa a se relacionar com Cristo, você aceita o indivíduo, né? Aceita a Jesus como Senhor e Salvador, e ele professa essa fé que é nas águas do batismo, né? Com aquele ato simbólico de como se fosse um sepultamento, né? E ressurge ali uma nova criatura, um novo nascimento. Interessante. Amém. Muito interessante quando a gente começa a analisar a importância desses atos, né? Não é meramente uma prática qualquer. Na realidade, para nós que servimos a Deus, o batismo ele é algo muito importante, assim como a ceia, a Santa Ceia, né? A mesa do Senhor né? Uhum. Certo. E deixa eu só dar uma palavra aqui para ninguém compreender errado posteriormente. Quando eu disse que nós não somos condenados pelos pecados que cometemos. O pecado que você comete te condena. Sim. Tá? Mas somos condenáveis diante de Deus por descendermos de Adão. Da mesma forma como Adão foi expulso do jardim, todos os seus descendentes são expulsos da sua glória. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus ali é a vida eterna, mas tem um texto anterior que vai dizer que todos estão separados da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Aí, pastor Querubino, rapidamente, não vou demorar não. Não, fica à vontade. Perguntas que surgem, por exemplo, assim, mas e as criancinhas? Porque se é descendente de Adão, então a criança, o bebê, ele já nasce condenado. Ele não teve tempo de pecar, né? Como fica a situação da criança? Se você fizer uma análise fria dentro da teologia calvinista, que assim, particularmente eu repudio, essa criança está destinada ao inferno, sem mesmo ter pecado. Mas como nós não cremos dessa forma, cremos que as crianças, por mais que a Bíblia não traga detalhes sobre isso, bebezinhos, as crianças que morrem no ventre de sua mãe, elas terão um cuidado especial de Jesus. A graça do Senhor irá alcançá-las, porque Ele disse isso sobre as crianças: deixai vir a minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Agora, quando pegamos a face da consciência e pecamos por nós mesmos, aí precisamos voltar sim ao convívio com Cristo. Amém, pastor. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Haverá consciência lá no paraíso? Mas a consciência, eu queria saber o seguinte. A alma, o que é a alma? A alma é compreendida pelas nossas emoções, sentimentos. Eu acho que é o individual, né? O ser em si. Eu não sei se o senhor tem uma explicação, acredito que tenha, bem melhor do que eu tento compreender, né? Mas essa consciência, nós teremos essa consciência com essas emoções ou não? Teremos a consciência, mas não as emoções terrenas, até porque acho que está ligado à nossa vida pregressa aqui na Terra. Sim. Então, a Bíblia ela não diz diretamente sobre essas verdades, mas você pode inferir do texto bíblico várias situações. Por exemplo, se você for pelo sono da alma, que é a doutrina adventista, a alma fica inconsciente, ela não pensa. E qual é o texto que eles utilizam como base para isso? Está lá em Eclesiastes, onde diz lá que após a morte não há mais pensamento, as coisas caem no esquecimento. Depois você pode achar esse texto aí direitinho, até colocar na legenda do vídeo. Aí pode continuar que depois... Sim, de colocar o texto lá de Eclesiastes.
né, falando sobre isso. Nós não podemos entender dessa forma de que cai no esquecimento a consciência da alma, porque o autor ali repetidas vezes está fazendo menção a tudo quanto acontece debaixo do sol. Não está falando de vida após morte. Então, qual é a conclusão que nós chegamos daquele texto ali? Que eu até trago na lição da escola dominical. É sobre o seu tataravô. O senhor sabe o nome do seu tataravô? Eu lembro de um, Sebastião. Do outro não lembro. Não, perdão, é do bisavô, do tataravô, não sei não. E justamente, então, no tataravô já se cumpriu o que diz em Eclesiastes. As suas obras caem no esquecimento, você já não sabe mais quem é a pessoa, você não sabe os feitos daquela pessoa. Tudo que acontece debaixo do sol cai pelo esquecimento. Só que os adventistas usam esse texto para fundamentar que não haverá memória, lembrança, vida após morte. O texto não está tratando disso. Agora, quando você pega Apocalipse capítulo 6, por exemplo, vai dizer ali, das almas que estavam debaixo do altar, clamando por vingança ali ao nosso Deus, eles dizem assim: até quando, ó soberano Senhor, não haverá de julgar nós que fomos mortos, né? Ou seja, eles estão, o texto diz as almas, não diz corpo, eles estão no estado intermediário, eles estão neste paraíso, conscientes de que eles foram mortos, e a razão pela qual eles estão lá, pedindo ainda justiça da parte de Deus para aqueles que fizeram isso com eles. Entendeu? Então você percebe que há nas Escrituras textos que você pode inferir isso. Um outro texto, quando Jesus fala assim, eu acho que esse texto eu não coloquei na revista não, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, que sentido faz eu chegar no céu e viver inconsciente? Para que Jesus está afirmando, olha, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque nós saberemos lá quem foi Abraão, Isaac e Jacó, dentro daquilo que nós aprendemos aqui, ainda em fio. Entendeu? Então, há vários textos que dá para inferirmos que haverá consciência. E, inclusive o texto usado de Lucas, do próprio do rico e o Lázaro, porque ele fala de... Sim. Né, você vê que ele tem consciência ali. Quando ele fala com Jesus, Sim. quando ele pede que alguém vai lá para voltar, para falar com os familiares dele, né? Rapaz, E um detalhe, pastor, rapidamente sobre esse texto de Lucas, que é bom para nós. Aqueles que creem nessas doutrinas, eles são tendenciosos, eles dizem assim, mas Lucas, capítulo 16, é uma parábola. Aí você pode responder com toda a propriedade que ali não se trata de uma parábola. Aquilo ali são fatos reais, porque quando você faz análise de parábolas, não se diz nome de pessoas, não se diz lugar definido, são coisas muito assim, genéricas. Entendi. Ali não, está dizendo que existe um Lázaro, que existe um Abraão, que existe um lugar de tormento, como também existe um seio de Abraão, que é o local do paraíso. São coisas definidas. Boa observação, porque às vezes nós estamos tão habituados a falar parábola e acaba tirando o peso do texto como se fosse uma história, né? Um conto qualquer. Tá certo, pastor. Pastor, nós vamos aqui para a conclusão, né? Se o senhor puder fazer um fechamento deixa eu dar uma olhada só do lado de cá, né? Já falei aqui. Se eu puder fazer umas considerações finais aí, né, para o nosso povo, né, vai ser uma bênção para a gente. Deixa eu tentar achar aqui, pastor. Sim. Já colocar o texto certo, Eclesiastes, capítulo 9, no verso 5 em diante, vai dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram.
Então eles pegam esse texto para dizer que não vai haver mais lembrança, memória, recompensa, mas só que se continuar lendo o versículo, você vai fechar, ó. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então não está falando de vida após morte, está falando do que se faz aqui, que cai tudo no esquecimento. Entendi. Quer dizer, aonde os mortos estão, não há relação nenhuma com o lugar dos vivos, né? A terra, no caso. Tudo aquilo que se sente aqui é para quem está vivo. É isso que o texto está dizendo, né? Sim. Pastor, Isso aí. Considerações finais para a gente estar podendo concluir, né, nosso bate-papo. Eu quero deixar o senhor bem à vontade, viu? Não precisa ter pressa, pode ficar bem à vontade. Tá certo. Deixa eu trazer um esclarecimento aqui também, porque isso recorrentemente é citado nas salas de escola dominical. Bom, se haverá consciência após a morte, como ficará aqueles que estarão no paraíso? Sofrerão por ver os seus entes queridos indo para o inferno, sabendo que outras pessoas não estão chegando também? Onde estão essas pessoas? Então deixa eu trazer aqui. Nem tudo precisa ser lembrado. Da mesma forma como Jesus disse que no céu não se casa e nem se dá em casamento, no céu nós não precisaremos saber, não haverá consciência de quem foi teu pai, de quem foi minha mãe, de quem foi meu irmão. Nem tudo precisa ser lembrado. Eu posso ter uma consciência de que eu conheço essa pessoa e que eu convivi com essa pessoa, mas isso não precisa ser lembrado, porque lá será uma grande família, né, tendo um Pai, um Senhor, o Espírito Santo sobre nós. A igreja é a grande família. Então, se porventura... Não vai ter aquela ligação emocional, né, pastor? Não vai ter essa ligação emocional. Vai ser necessário lembrarmos de coisas que realmente vale a pena lembrar. Por exemplo, por que estou nesse lugar tão maravilhoso? Aí você vai saber, porque em vida eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, meu Salvador. Por que estou nesse lugar de tormento? Vai ser necessário lembrá-lo, porque ele rejeitou a oferta do Evangelho. Então, essas coisas precisam ser lembradas. Entendeu? E mesmo porventura, se houvesse alguma possibilidade de alguém se lembrar de algum ente querido e saber que esse ente foi para o inferno, deixa eu tentar trazer um esclarecimento sobre isso. Isso, se porventura, traria sofrimento. Mas presta atenção. A análise que nós fazemos hoje é dentro de um corpo físico corrupto que vai apodrecer. A nossa mente, ela está completamente corrompida. Nós não conseguimos compreender a grandiosidade da mente de Deus e o projeto de Deus. Então hoje eu faço uma análise de sofrimento dentro daquilo que eu tenho em mim. Emoções em relação ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. Lá no céu, o que vai contar é a justiça sendo feita. Quando o crente vê a justiça de Cristo sendo feita, e sabendo que a palavra diz que ele não erra no seu julgamento, nós iremos nos alegrar na justiça sendo feita, e não naquele que está se perdendo. Entendeu? Então haverá um grande peso sobre isso. O que mais pesa para mim? Eu vou sofrer por ver um ente meu sendo condenado ao inferno, ou eu vou me alegrar pelo fato de Cristo estar fazendo a justiça dele? Então eu creio que a alegria pela justiça será muito maior do que qualquer possibilidade de dor em ver alguém se perder. Agora eu vou dar uma espietada aí. E a consciência dos ímpios? A consciência dos ímpios lá mostra, né, o rico preocupado com a sua família porque não queria que eles fossem ou tivessem o mesmo destino que ele estava tendo. Então ele vive essa preocupação lá nessa antessala, nesse lugar de tormento, já desejando que a família se arrependa dos seus pecados e se volte para Cristo. Lá a consciência será, na sua totalidade,
potencializada para que sofra e sofra, porque o texto diz que é lugar de tormento. Enquanto os salvos serão poupados de determinados sofrimentos, né? Sim. Aquele que estiver no inferno, né, vamos dizer assim, na condenação eterna, acho que é a melhor palavra, estarão passando por todo o processo de sofrimento. E eu costumo dizer, pastor, há um místico, né, sobre o fogo do inferno, e penso eu que o maior sofrimento no inferno, claro que é a ausência de Deus, e a gente pode dizer que Deus vai estar ausente, né? Mas a ausência daquela questão da proteção de Deus. Mas o que eu penso imagine aquele indivíduo que viveu a vida inteira na igreja, onde a palavra foi pregada, onde a todo tempo, né, o Espírito Santo estava trabalhando, e aí de repente esse indivíduo está lá no inferno com essa consciência: por que é que eu não dei ouvido? Por que é que eu... Isso é o tal do e se, né? Que aí já não tem mais o que fazer. É uma situação complicada, que falei, se tiver um fogo no inferno, isso aí vai ser pior que o fogo, porque é essa consciência que vai aumentar o sofrimento, potencializar o sofrimento, né? Potencializar Com certeza. o sofrimento. Uma figura ilustrativa que eu trago é aquele que está no corredor da morte. Chegou no dia de ser eletrocutado. Até chegar naquele dia, imagina a consciência dele como foi bombardeado. Agora imagina aquele dia olhando para aquele relógio, sabendo que meia-noite ele vai ser eletrocutado. A dor do choque é rápido e passageiro, mas o problema é a dor da consciência que será ela causou durante os anos de reclusão, né? É muito pior. Sim. Eu não sei se eu me atrevo a perguntar algo aqui, mas qualquer coisa, se a gente quiser, a gente pode cortar depois. Porque há um segmento aí que eu não me lembro agora qual é, num lugar que eu li, falando acerca da condenação, que não há condenação eterna. Por quê? Porque o indivíduo viveu 70 anos, vai ser condenado eternamente? Isso é uma injustiça. Isso é antibíblico, né, pastor? Se pensar, é completamente antibíblico. Os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles creem no aniquilacionismo da alma. A pessoa deixa de existir. A Bíblia ensina tormento eterno. Ela não deixa de existir. Essa questão aí é antibíblica, com toda certeza. Tá certo. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor. E, pastor, olha só, eu estou com esse projeto aqui. Se o senhor tiver um tempo mais para frente, a gente pode voltar, fazer outras lições. É só a questão da gente conversar aqui. Para mim está sendo um prazer, tá? Uma honra, é muito grande poder estar conversando com o senhor. Espero que a gente tenha oportunidades maiores, né, de poder conversar com mais tempo. Deus possa estar abençoando, né, a vida do senhor, tá? Com certeza os assuntos tratados aqui são muito edificantes, vai contribuir muito, né, para com os nossos professores aqui na IEC do Parque Santa Rosa, em Campos dos Goitacazes, e tenho certeza também que todos aqueles que assistirem serão edificados para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom, pastor? Amém. Graças a Deus, eu que agradeço. Amém, pastor. Queridos, nós conversamos aqui com o pastor Alain, pastor da nossa igreja congregacional lá em Massambará, região ali da Zona Mata Mineira. Pastor, um abraço para o senhor, para a sua família, e transmita um abraço também a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém, pastor. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Eu que agradeço.